Capítulo 10. Eles saíram na escuridão do complexo, o som das hélices do helicóptero se aproximando. Rebecca viu as luzes a pouco menos de 800 metros a noroeste, planando, mirando o holofote no chão do deserto. A van eles a acharam. Claire também viu, mas David estava olhando para os galpões atrás deles enquanto pendurava seu rifle, seu intenso olhar elaborando um plano. Eles vão ter que aterrissar do lado de fora da cerca, ele disse. Sigam-me de perto. Ele correu pela escuridão, o som do helicóptero crescendo atrás deles. Deus, espero que ele veja melhor do que eu, Rebecca pensou, apertando forte sua 9mm, o frio metal contra seus finos dedos. Ela e Claire correram enquanto ele ia para uma das escuras estruturas, a segunda da esquerda para a direita na linha de 5. Ela não sabia por que ele havia escolhido aquele, mas ele tinha um motivo. Sempre tinha. Eles correram pelo corredor preto entre o primeiro e o segundo galpão, o congelante ar queimando seus pulmões, saindo em forma de vapor que não podia ver. O waka-waka do helicóptero afogou seus passos, afogou quase tudo o que David disse ao parar, uma porta de cada lado deles. Para nós nos escondermos até não possamos voltar. Rebecca acenou e David parou de falar, virando à esquerda, apontando a arma para a porta do primeiro galpão. Rebecca e Claire o seguiram, Rebecca imaginando o que ele estava disposto a fazer. Se as pessoas do helicóptero descessem para vasculhar, o que com certeza iriam fazer, a porta à prova de balas os denunciaria. Parecia ser feita de algum plástico de alta densidade. Tinha uma maçaneta em um buraco de chave ao invés de um leitor de cartão. A estrutura em si era de algum tipo de estuque sujo e empoeirado, nenhuma cor em particular que poderia dizer. O de trás parecia igual, nenhum deles tinha janelas. O holofote do helicóptero estava na cerca em frente ao complexo, seu brilho perfurando o escuro como uma chama. Um nevoeiro de poeira subia pela luz, manchando-a, e Rebecca pensando em terem apenas 1 minuto antes de serem vistos. O complexo não era tão grande. Bam, 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 bam! Quase todo o barulho foi abafado pelo helicóptero. Mesmo no escuro, Rebecca podia ver o contorno dos buracos, a maioria na região da fechadura. David recuou e a chutou fortemente. Outro forte chute, e ela abriu um profundo buraco negro na parede. O feixe de luz se movia pelo complexo, a lisa barriga da aeronave passando quase que sobre suas cabeças enquanto iluminava o outro lado do primeiro galpão. O trovão do motor e as nuvens de poeira fizeram Rebecca se sentir como se a morte estivesse aproximando. Não a morte, mas a morte, alguma besta de poder impiedoso e intenção implacável. David virou e agarrou as duas, puxando-as firmemente para a porta aberta. Assim que passaram, ele acenou para elas pararem e esperar. David empunhou seu revólver e correu pelo espaço aberto, parando junto à porta do segundo prédio, inclinando seu copo e... bam! O som da 9mm mais alto que os 23,3 do rifle, mas ainda perdido quando o helicóptero avançou em sua direção e a porta abriu. David voou pela abertura, meio segundo antes que a luz iluminasse o chão entre eles. Os cartuchos das balas gratamente perdidos na poeira, as nuvens giratórias tornando difícil a respiração. Ela virou e viu que Claire tinha coberto o rosto com a blusa, fazendo o mesmo. O frio e o pesado ar foi filtrado pelo tecido, e apesar do ensurdecedor barulho, Rebecca podia ouvir suas rápidas batidas de coração. 1 segundo depois, a luz se foi. 1 segundo depois que a poeira pareceu estar abaixando, a súbita falta de luz forçando os seus olhos a se adaptarem. Você está bem? Rebecca pulou assim que David praticamente gritou na sua frente, só uma sombra à sua frente. Claire deu um pequeno grito. Desculpe, David disse. Vamos, o outro prédio! Quase sem enxergar, Rebecca cambaleou para fora, Claire ao seu lado. David foi atrás, tocando-as pelas costas, guiando-as até o galpão. O helicóptero ainda estava se afastando deles, do norte para o sul, mas em breve não haverá mais nada para se ver. Eles pousarão e virão vasculhar. Não havia dúvidas de que o helicóptero era da Umbrella. A única questão era quantos estavam nele e quais eram suas ordens: capturar ou matar. Assim que eles passaram pela porta do segundo prédio, Rebecca entendeu o que David havia feito. Os capangas da Umbrella iriam ver os tiros na outra porta e assumiriam que os intrusos estariam lá. Ele só atirou no buraco da fechadura desta. Eles viriam mais tarde, mas isso nos daria mais tempo. Assim ela esperava. O escuro estava tão frio quanto lá fora e cheirava a poeira. Uma baixa luz acendeu. David estava com sua lanterna.
Foi suficiente para eles verem que estavam cercados por caixas, grandes, pequenas, de cartão e madeira, alinhadas em prateleiras e no chão até o arqueado teto. Deviam haver milhares delas. Eu vou ver o que posso fazer sobre a porta e cortar a luz, David disse. Achem um lugar para se esconder até não podermos ficar no chão. É nossa melhor opção até descobrirmos quantos são e o que pretendem fazer. Eles devem ter visão noturna, não é bom ficar no chão. Talvez um lugar alto ou um canto. As prateleiras seriam melhores, entenderam? Ambas acenaram e a luz se apagou, deixando-os na completa escuridão. Antes ela podia ver silhuetas e formas. Agora Rebecca não conseguia ver sua mão em frente à sua frente. Qual canto? Claire cochichou, como se o frio escuro demandasse silêncio. Rebecca alcançou a mão de Claire, colocando-a em suas costas. Esquerda, vamos para a esquerda até acharmos algo. Ela ouviu um sussurro de movimento atrás deles enquanto David se preparava. Respirando fundo, Rebecca esticou os braços à frente e começou a andar. Todas as portas ao longo do corredor estavam trancadas, com exceção de um depósito de utilidades depois do elevador. Lá não tinha nada de interessante, a não ser que prateleiras com papel higiênico e copos descartáveis fossem importantes. Eles tinham tentado o elevador de novo, mas não tiveram sorte, e não parecia haver fuses ou um quadro de força perto dele. Isso já era de se esperar, e mesmo assim Leon se sentiu angustiado. Os outros 3 devem estar preocupados de verdade. E você está? E se algo deu errado lá em cima? Talvez a área de teste seja na superfície. Reston pode ter libertado alguns espécimes guerreiros lá em cima, e bem agora Claire deve estar. O que você acha de usarmos as granadas na próxima porta trancada? Eu tenho 2, John disse, parecendo irritado. Eles acabaram de tentar a 9ª porta do silencioso corredor, e estavam próximos da curva ao nordeste. Tudo o que sabiam é que já haviam passado por Reston, ou pelo caminho que os levaria até ele. Vamos ao menos ver o que há depois da curva antes de começarmos a explodir, Leon disse, apesar de também já ter perdido a paciência. Não que se importasse em danificar algumas das propriedades da Umbrella, só não era a prioridade, reunir a equipe. Já haviam decidido que voltariam ao refeitório caso não encontrassem Reston, e pegariam um funcionário para consertar o elevador, e dane-se Reston. A missão seria um fracasso, mas pelo menos estariam vivos para lutar outro dia, se é que todos ainda estão vivos. Eles chegaram na curva e a passaram, John levantando a M16 e baixando a voz. Eu cubro! Leon acenou, movendo-se próximo à parede interna. No 3. 1, 2, 3. Ele deu um rápido passo longe da parede, agachando-se e apontando sua semi para a asa oeste do corredor, enquanto John colocava o rifle em volta da curva. O corredor era bem mais curto, não mais que 20 metros, acabando na abertura de uma sala sem porta. Havia uma porta à esquerda e alguém cruzou a abertura no final do corredor, a rápida forma de um homem. Reston. Leon o viu, magro, não muito alto, usando jeans e uma camiseta azul de trabalho. Sr. Blue, bem como eles disseram. Parado! John gritou. E Reston virou, assustado e desarmado. Ele viu a M16 e pulou fora da abertura, talvez indo para uma saída. E Leon correu sacudindo os braços para ganhar velocidade, John rapidamente passando-o numa veloz corrida. Eles entraram na sala em um instante e lá estava Reston, empurrando desesperadamente uma porta à direita. Ele olhou aterrorizado sobre os ombros quando eles entraram, seus olhos largos de pânico. Não quer abrir! Ele gritou, sua voz no ápice da histeria. Abra a porta! Com quem ele está falando? Desista, Reston! John gritou, e atrás deles, uma placa de metal desceu sobre a abertura, lacrando-os na sala com um brutal e pesado clunk. Leon olhou para baixo, viu que o chão era de placas de aço e sentiu sua primeira pancada de desconforto. Reston virou-se, suas mãos para o alto, suas finas expressões contorcidas de medo. Eu não sou ele, não sou Reston. Ele tagarelou, seu pálido rosto liso de suor, e atrás deles, uma face apareceu na janela de porta de metal, distorcida pelo grosso vidro, mas obviamente rindo. Um homem mais velho, usando um escuro terno azul. Ah, não. O homem desviou o olhar por um momento, uma mão tocando algo que Leon não podia ver, e uma suave e culta voz flutuou na sala através de um alto-falante no teto.
Sinto muito, Henry, o homem disse, seu rosto deformado pelo vidro. E permitam-me que eu me apresente. Eu sou Jay Reston, e seja lá quem vocês sejam, estou muito feliz em conhecê-los. Bem-vindos ao programa de teste do planeta. Leon olhou para John, que ainda apontava o rifle para o quase histérico Henry. John olhou para ele e Leon pôde ver a consciência sumindo dos seus olhos, ao mesmo tempo em que sumia dos deles. Eles estavam extremamente atolados na merda. Isso! Reston riu atordoado. Os intrusos estavam presos e os 3 na superfície estavam provavelmente sendo pegos pelas equipes. Ele tinha cuidado da situação e o fez brilhantemente. Claro que não tem graça sem ninguém para apreciar, mas eu tenho uma audiência cativa, certo? Nós não estamos programados para entrar online antes de 23 dias, Reston disse, sorrindo largamente, já imaginando o olhar na cara inchada de Sidney. Nesse tempo, eu iria iniciar nosso programa cuidadosamente projetado para um grupo de pessoas extremamente importantes. Seria apenas com o uso de espécimes. Não tínhamos planejado colocar humanos nas fases por enquanto, mas graças a vocês, eu farei a minha pequena filmagem mostrando para que nossos espécimes foram criados. Por enquanto, seus amigos na superfície vão ser pegos, sinto em dizer, mas vocês 3 já são o suficiente, eu acho. Sim, vocês serão o suficiente. Reston riu de novo, incapaz de se conter. Vocês podem querer matar Henry para começar, ele vai atrasar vocês e ele atraiu vocês para cá, não foi? Cretinos! Henry Cole afastou-se da parede e foi para a porta, socando-a com os punhos. O metal de 50 centímetros nem balançou. Reston balançou a cabeça, ainda sorrindo. Eu sinto muito, Henry. Nós sentiremos sua falta. Você nunca terminou o sistema de intercomunicação, não é? Nem o áudio. Mas pelo menos arrumou este, pela qual eu posso te agradecer. Está claro aí? Tem estática? Seja lá o que demônio tinha possuído o eletricista, fazia-o pular na porta e respirar sufocante. O maior dos intrusos, o fortalhão de pele escura com o rifle, foi até a porta com uma expressão ameaçadora. Você não vai nos fazer passar por nenhum teste, ele disse, sua voz profunda tremendo de enraivecida. Vai em frente e nos mate, pois não estamos sozinhos, e a Umbrella vai cair, e de alguma forma estaremos lá para ver. Reston respirou. Bom, vocês estão perto de não estar lá, mas para o resto, vocês são um daqueles Stars, não é? Vocês e sua campanha popular não são nada para nós. Vocês são moscas, uma amolação. E vão participar? Participe disto! O grandão gritou, agarrando-a entre pernas. Mesmo pelo grosso vidro, o gesto era inconstatável. Vulgar. Os jovens de hoje em dia não têm respeito pelos mais velhos. John, por que você não usa uma das granadas? O outro intruso disse. As paredes são revestidas de aço e a porta ficará de pé por mais tempo do que vocês. Vocês só vão conseguir explodir a si próprios. Seria uma pena, mas se vocês querem, então façam. Eles não pareciam ter uma resposta boa para isso. Ninguém falou, apesar de Reston ainda poder ouvir os tacarejados de Cole pelo intercom. Reston se hartou de irritá-los. As equipes na superfície logo entrarão em contato e precisaria estar na sala de controle. Se os senhores me permitam, ele disse, eu tenho outras coisas para resolver, como soltar nossos bichinhos em seus novos lares. Além de descansar, eu estarei vendo como se saem. Tentem passar por 2 fases pelo menos, se puderem. Reston se afastou da janela até o painel de controle à esquerda e digitou o código de ativação. Um dos homens começou a gritar que não iria para lugar nenhum, que não conseguiria fazê-los. E Reston apertou o botão verde, o mesmo que, simultaneamente, abria a porta da 1 e liberava por lá um spray de gás lacrimogênio na pequena antessala, através de aberturas no teto. Reston voltou para a janela, interessado em ver quão efetivo o processo era. Em segundos, uma névoa branca desceu envolvendo-os. Reston ouviu gritos e tosses. Um segundo depois, ouviu a porta abrir, o que significava que haviam cruzado. As placas pressurizadas no chão ficaram encobertas até agora. Houve um baixo chiado quando o sistema de ventilação funcionou limpando a sala em menos de 1 minuto. Bom, ele precisava lembrar de elogiar o designer que recomendou esse sistema. Farei uma nota, Reston disse para ninguém. Ele endireitou suas lapelas
e virou em direção à sala de controle, empolgado para ver como os homens lidariam com as novas adições à família da Umbrella.